Como professor de física, existe uma pergunta que eu vi milhares de vezes. Professor, para que isso serve? E durante muito tempo eu achei que eu sabia a resposta. Hoje eu acho que a resposta que eu dava estava parcialmente errada, porque eu descobri que as três leis de Newton explicam muito mais do que o movimento dos corpos. Elas explicam porque tanta gente passa anos tentando mudar de vida e continua exatamente no mesmo lugar. Se você entender essas três leis, talvez você descubra por que algumas pessoas é tão difícil mudar. Eu lecionei há quase 15 anos e durante muito tempo eu respondi aquela pergunta do jeito que todo professor praticamente responde. Eu falava do vestibular, falava que usava para engenharia, para tecnologia, mas hoje eu responderia de forma diferente, porque eu demorei anos para perceber que aquelas aulas nunca foram apenas sobre física. Enquanto eu escrevia fórmulas no quadro, eu estava ensinando princípios de realidade. Só que eu mesmo ainda não tinha aprendido a aplicá-los na minha vida. Talvez seja por isso que tantos homens chegam aos 40 anos trabalhando muito, lutando muito, fazendo força todos os dias, mas continuam com a sensação de que não saem do lugar. E a primeira lei explica exatamente isso. Você já tentou empurrar um carro parado, né? Ou tirar um armário pesado do lugar, mover uma geladeira. E o momento mais difícil não é continuar empurrando, é o quê? É conseguir mover o primeiro centímetro. E na física, isso acontece porque o atrito que mantém o corpo parado, ele é maior do que o atrito depois que a gente já começa a mover. Ou seja, o maior esforço da sua vida provavelmente não vai ser continuar, vai ser sair do lugar. E talvez seja por isso que começar uma caminhada, mudar um hábito, ter uma conversa difícil, pedir perdão ou tomar uma decisão importante pareça tão pesado. Mas não significa necessariamente que você seja fraco. Você está enfrentando a maior resistência do processo. Então, talvez a pergunta não seja por que isso é tão difícil, mas sim, será que eu estou desistindo exatamente no ponto em que eu estou quase vencendo essa resistência que ela é maior? Entendeu a diferença? Mas sair do lugar não basta. E aí vem a segunda lei, que todo mundo fala de força de vontade, mas força sozinha, ela não resolve nada, nem na física e nem na vida. Eu ia falar na física real, mas a física é aplicada à vida real, tá? Existe uma coisa curiosa. Em física, nem toda força produz trabalho. Você pode fazer muita força e não produzir praticamente trabalho nenhum resultado. Porque trabalho só acontece quando existe um movimento na direção da força. Tem homem trabalhando aí 12 horas por dia, resolvendo problemas, na correria, produz, chega em casa completamente exausto. E o trabalho mais importante na vida dele continua praticamente em zero, porque toda a força foi aplicada na direção errada. Você pode estar cansado e ainda assim não está avançando, porque a força sem direção não constrói uma vida. Só aumenta a velocidade com que você continua perdido. E existe a terceira lei, e essa também demorei um pouquinho para fazer uma simulação. Toda ação provoca uma reação. Na física, isso acontece entre os corpos, né? E na vida, isso pode acontecer entre as pessoas. Quando você muda, o ambiente reage. Quando você deixa de colocar limites, as pessoas reagem.
quando você deixa de cuidar do corpo, o corpo reage. Quando você deixa de estar presente, os relacionamentos reagem. A realidade sempre responde às nossas escolhas. Você percebendo isso ou não? E foi aí que eu entendi uma coisa. O problema nunca foi a física, né? O problema foi que ninguém me ensinou a olhar para ela como um espelho. E isso mudou completamente a forma como eu enxergo a vida. Durante muito tempo eu achei que aquelas 3 leis serviam apenas para a prova. Hoje enxergo diferente. Elas descrevem princípios da realidade. E a realidade não negocia. Você pode ignorar a resistência do primeiro passo. Ela vai continuar existindo. Se você ignorar a gravidade, você vai continuar caindo. Você pode colocar sua força na direção errada e vai continuar cansado. Você pode fingir que suas escolhas não produzem consequências. E a realidade vai responder do mesmo jeito. Passei anos ensinando essas leis da física e hoje percebo que elas nunca foram apenas sobre objetos. Elas sempre falaram sobre a realidade. E a realidade não muda porque eu estou cansado, nem porque você está. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de motivação. Talvez o problema seja lutar contra princípios que funcionam independente da nossa vontade. Amadurecer não é controlar a realidade, é aprender a viver de acordo com ela. Agora eu quero saber qual das 3 leis descreve melhor a sua vida hoje. O primeiro passo que você ainda não conseguiu dar, a força aplicada na direção errada ou as consequências das escolhas que você está vivendo agora. Escreva nos comentários e eu vou ler. E lembra só de mais uma coisa, você só perde para você.